Fala, apaixonáticos e demais cinespectadores. Então a 8ª temporada de Game of Thrones está chegando e com ela me veio a seguinte pergunta à cabeça. Quem é o protagonista da série Game of Thrones? E após me pegar pensando nisso, pensar que talvez seja Daenerys Targaryen, talvez o Jon Snow, eu cheguei numa resposta talvez um pouco inusitada, então fica aí que já eu te conto ela. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes, você já pensou em transformar a sua paixão pelo cinema em uma possível carreira? Isso mesmo, uma carreira falando sobre a sétima arte, talvez dirigindo um filme, talvez produzindo um filme? Se sim, clica aqui no primeiro link de inscrição para visitar a página do meu curso de crítica de cinema, que acabou de abrir a sua segunda turma, e é um grande primeiro passo aí nessa direção de transformar a sua paixão pelo cinema em uma possível carreira, então não deixe de clicar aqui no primeiro link da descrição para saber mais sobre. E claro, vale avisar que esse vídeo aqui vai ser lotado de spoilers, então se você não assistiu todas as temporadas de Game of Thrones até agora, né, ou seja, até a 7ª temporada, você provavelmente vai tomar algum spoiler ao ver esse vídeo e descobrir quem na verdade é o verdadeiro protagonista da série. Bom, então sem mais delongas, eu acho que apesar de a gente ter em Game of Thrones uma estrutura que favorece o discurso de que a gente não tem um protagonista, né, que a gente tem vários núcleos com vários protagonistas para cada um desses núcleos, eu acho que tem um personagem que tem eventos demais aí que permeiam a história de Game of Thrones, lidando com esse personagem, que tem interações demais com vários dos núcleos mais importantes para não ser considerado o protagonista. E talvez você nunca tenha pensado nisso. Para mim, Tyrion Lannister é o protagonista de Game of Thrones. Deixa eu explicar por quê. O primeiro motivo é pragmático, é uma questão de tempo de tela. A partir da 2ª temporada e até o final da 7ª temporada, o Tyrion é o personagem com maior tempo de tela dentro da série, o que indicaria, na grande maioria das outras séries, um papel de protagonismo. Isso apesar de ele ter sido indicado e ter ganhado, inclusive, o Emmy de melhor ator coadjuvante em uma série de televisão. Então é interessante, por que as pessoas não consideram o Tyrion protagonista, apesar do seu grande tempo de tela? Para mim, a resposta é bem simples, é a questão do Eddard Stark. Na primeira temporada, o Eddard Stark tem um volume de tempo de tela muito superior às suas contrapartes, inclusive chegando a dobrar o tempo de tela em muitos pontos da primeira temporada. Mas ao final da primeira temporada, no episódio 9 mais especificamente, o Eddard Stark é morto para a surpresa e para o choque de muitos fãs de primeira viagem de Game of Thrones. Então assim, os roteiristas te levam a acreditar que o tempo de tela não é um fator determinante para a gente descobrir quem é o protagonista aqui da série, especialmente já que ele termina a primeira temporada com um momento climático absolutamente icônico aí da Daenerys saindo do fogo com seus dragões chocando. Então você tem uma mudança de foco bem radical ali no final da primeira temporada, na medida que a gente abandona o protagonista do Eddard Stark com a sua morte e a gente foca um pouquinho mais na Daenerys, que vinha sendo a protagonista de um núcleo bem separado do que estava ocorrendo em Westeros. Mas eu acho que é justamente esse o objetivo da morte do Eddard Stark. Inclusive, uma curiosidade, ele fica no top 10 de maior tempo de tela até o final da 4ª temporada. Então realmente na primeira temporada ele é muito o protagonista. Mas eu acho que o objetivo dessa estruturação da maneira que foi feita dentro da série foi justamente para despistar o fato de que o Tyrion é um personagem extremamente importante que está presente em quase todas as histórias. Então, em questão de tempo de tela, o Tyrion só é ultrapassado no final da 7ª temporada pelo Jon Snow, pelo fato de Jon participar de batalhas muito longas, né? Então ela acumula aí uma grande quantidade de minutos em tela sequenciais por conta das batalhas, desde a Batalha dos Bastardos até mesmo as batalhas que acontecem na 7ª temporada. Então, eu acho que isso indica muito fortemente que o Tyrion, na verdade, é o protagonista e que os produtores e escritores tentaram esconder isso através da morte do Ned Stark. O segundo motivo é um motivo um pouquinho mais teórico, digamos assim. Tá flutuando uma teoria aí nas interwebs, desde que teorias de Game of Thrones entraram em voga, basicamente, que o Tyrion é um Targaryen secreto. E de onde isso vem? Bom, vou te explicar rapidinho para você que não conhece, já tem bons vídeos falando sobre. Basicamente, o Aerys Targaryen, o pai da Daenerys, do Viserys e do Rhaegar, ele era um cara muito mulherengo, né? Então, no ano de 262, quando ele assume aí a posição de rei, a gente já tinha uma reputação que ele tinha construído de gostar de várias mulheres, ter vários amantes, etc e tal, para desprezo da sua irmã barra esposa. Mas o Aerys geralmente descartava muito rapidamente esses amantes. A única exceção a esse caso foi Joanna Lannister, mãe de Tyrion Lannister, esposa de Tywin Lannister. Daí você vê de onde é que surge a teoria. Basicamente, em 260 AC, rola um rumor aí que a Joanna Lannister tinha pedido sua virgindade com Aerys. Depois, em 262, depois da conquista de Aegon, quando a gente tem ali o Aerys sendo nomeado para rei, ela era colocada aí por muitos historiadores de Westeros como uma possível amante
do rei. Em 263 a gente tem um primeiro comentário aí de desprazer, digamos assim, envolvendo o relacionamento entre a Joanna e o Aegon e o Aerys, em que é sabido que durante a cerimônia de casamento do Tywin com a Joanna, o Aerys tomou algumas liberdades, que não são muito bem descritas, mas algumas liberdades surpreendentes com a Joanna na parte ali de levar o Tywin e a Joanna para a cama. Então, a partir daí surgem diversos rumores que culminam no nascimento do Tyrion em 273, depois da conquista de Aegon, que é apenas um ano depois da Joanna ter voltado a King's Landing, né? Teve um momento ali que a rainha acabou tirando a Joanna Lannister da sua companhia, né? Porque a Joanna Lannister era uma das suas acompanhantes, uma das damas da corte, e ela retira a Joanna Lannister possivelmente por conta desse envolvimento da Joanna com o Aerys, ou então pelo menos por conta do desejo do Aerys em relação a Joanna Lannister. Então a gente não sabe exatamente se ele poderia ser pai, por exemplo, da Cersei e do Jaime, que nascem em 266, mas a timeline fecha bonitinha para que o Tyrion seja um Targaryen secreto nascendo em 273 como o filho aí do rei louco Aerys Targaryen, sendo portanto o irmão da Daenerys. Então, dessa maneira, a gente teria 3 Targaryens aí em papel de protagonismo absoluto na série, né? O Jon Snow, que é filho do Rhaegar Targaryen, a Daenerys, que é filha do Aerys, e também, claro, o Tyrion, que seria um possível filho do Aerys, mas até aí são somente teorias. Mas, claro, se essa teoria for verdade, a questão do protagonismo do Tyrion fica cada vez mais evidente. O terceiro motivo, que eu acho que é o motivo mais, digamos, plausível para que essa teoria minha seja verdade, que o Tyrion, na verdade, seja o protagonista da série e, portanto, que ele tenha um papel muito importante na 7ª temporada, é o fato do Tyrion interagir com quase todos os personagens principais da série em momentos críticos da história de Westeros recente. Então a gente tem o Tyrion começando na primeira temporada lá em Winterfell, conhecendo os Starks, caminhando com o Jon Snow até a muralha, conversando com o Benjen Stark, que até aí são todos personagens bastante importantes, especialmente o Jon Snow. Depois, quando ele volta ali para Winterfell, ele é acusado de tentar matar o Bran Stark, é capturado pela Catelyn Stark, levado até a Lysa Arryn para ser julgado aí pela, digamos, pela morte do Bran Stark, e é salvo pelo Bronn. Então isso já vê que ele tem um envolvimento muito forte em várias das famílias do norte. Depois, quando ele volta ali, marchando em direção ao sul, ele se reúne com o exército do Tywin Lannister, que já estava pronto para travar uma batalha com o Robb Stark, que inclusive é o Tyrion que anuncia para o Tywin a intenção do Robb de marchar até o sul e tomar King's Landing. E aí, depois de algumas batalhas, o Tyrion é apontado como mão do rei Joffrey na ausência do Tywin, depois do Jaime ser capturado. E aí o Tyrion lidera a batalha de Blackwater Bay. Depois, na 3ª temporada, ele se casa com a Sansa Stark. Depois, a 4ª temporada, basicamente o ponto principal dela é o julgamento do Tyrion pela morte possível do Joffrey. Depois, na 5ª temporada, a gente tem o Tyrion se encontrando com Ser Jorah e com Varys, indo em direção até a Daenerys, chegando lá e se tornando um conselheiro principal da Daenerys, para na 6ª temporada ele se tornar aí a mão da rainha, né? Tinha sido mão do rei Joffrey, agora ele é mão da rainha Daenerys. E na 7ª temporada ele é basicamente o conselheiro militar principal da Daenerys, apesar de falhar muitas vezes nessa função. Então você vê que o Tyrion, ele entra na história em vários pontos diferentes, em vários pontos cruciais, e talvez o único personagem que tenha um envolvimento tão grande assim com outros personagens é justamente a Daenerys, né? Especialmente depois considerando que a Daenerys encontra o Jon Snow, encontra a Cersei, que são personagens também que o Tyrion já tinha interagido bastante. Mas a questão do Tyrion para mim faz muito sentido porque vários eventos que da vida dele são pontos principais aí da série, disfarçados de momentos de outras pessoas. Seja a batalha de Blackwater Bay, que basicamente ganha pelo Tyrion, mas quem ganha o crédito é o Tywin. Seja a questão do julgamento, né, do Tyrion, que envolve a batalha entre o Oberyn e o Montanha, que acaba roubando um pouquinho dessa situação. Seja o casamento dele com a Sansa Stark, que acaba sendo ali uma tentativa de união fútil entre os Lannister e os Stark, mas que mostra muito do caráter do Tyrion, e até ele virar aí um comandante militar. E eu acho que esse ponto final é especialmente relevante para a questão do protagonismo, para a gente pensar no arco dramático do Tyrion. Geralmente o protagonista ele vive dentro de uma história, um primeiro momento em que ele é levado à ação, que no Tyrion poderia ser, por exemplo, a batalha de Blackwater Bay. Depois você tem um desenvolvimento do segundo ato, que tem um ponto de virada. Com o Tyrion, esse ponto de virada talvez seja o seu julgamento. E depois desse ponto de virada você tem o personagem chegando no fundo do poço, que no caso do Tyrion é ele falhar como um estrategista militar e basicamente perder a frota da Daenerys, perder os Imaculados dentro de um castelo que estava dominado por eles, mas cercado pelas forças Lannister. E dessa maneira você tem o ponto
de fundo do poço, para que depois, no terceiro ato, digamos, do arco dramático, você tenha o clímax, né, a ascensão. E no caso do Tyrion isso pode variar desde o Tyrion assumir de fato o governo de Westeros, né, na ausência da Daenerys e do Jon Snow, possivelmente, ou até mesmo ele lutar contra o exército da noite montado em cima de um dragão, a gente simplesmente não sabe. Mas o meu ponto é, toda a história é construída de forma que se houver um clímax do Tyrion na oitava temporada, o seu arco dramático vai ser fechado de maneira perfeita a englobar aí quase toda a série inteira dentro de um personagem somente. E claro, você também não colocaria um atorzaço igual o Peter Dinklage num papel como esse se não fosse um papel bastante importante. A gente sabe que o Tyrion é importante, mas o meu ponto é que, pra mim, o Tyrion Lannister é possivelmente o protagonista de Game of Thrones e por isso a oitava temporada vai envolver ele fortemente em momentos que a gente talvez não tenha imaginado ainda, seja ele sendo revelado como um Targaryen secreto ou talvez ele sendo a pessoa que ultimamente se senta no Trono de Ferro. Mas então é isso aí, espectadores, gostaram do vídeo, clique na marcador para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas e fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que você achar das minhas teorias, se gostaram, se vocês não gostaram, por exemplo, é muito válido nesse YouTube. Até a próxima.